Está entrando no ar o Bate-Papo com Notícias, o programa do Portal Piauí Hoje no YouTube. Confira os destaques com o jornalista Luiz Brandão e os comentários do cientista político Roberto John. Amigos do portal piauihoje.com, estamos iniciando mais um programa Bate-Papo com Notícias. O programa de todo final de tarde aqui pelo canal piauihoje.com no YouTube. Eu aqui, Luiz Brandão, e meu amigo jornalista e professor Roberto John. Tudo bem, professor? Tudo bom? Nós estamos aqui na sexta-feira, né? Bom, preparado para a notícia de hoje? De hoje. Professor, destacar aqui, a primeira notícia que eu queria destacar aqui é uma autorização do Conselho Nacional de Justiça. Uma informação interessante. Ela não é a informação de hoje, não é nova, na verdade é de agosto do ano passado, mas era desconhecida. Essa informação precisa ser mais divulgada, né? O Conselho Nacional de Justiça aprovou, por unanimidade, a realização de inventário e partilha de bens por via administrativos em cartórios, mesmo no caso da presença de menores incapazes entre os herdeiros. O que quer dizer isso? O CNJ está facilitando aquela questão do inventário, né? Que era feito só através do Tribunal de Justiça, do juiz. Agora, esse inventário pode ser feito direto no cartório. É isso, professor? A questão demorava de 5 anos. Tinha muito mais. Muito mais, né? Dependendo da... Eu conheço um caso que está em inventário, tem mais de 15 anos. Pois é uma coisa absurda, né, isso? Porque os herdeiros têm direito a essa partilha, mas aí a justiça cria... E essa decisão também tem a ver com o volume, né, de processos que tem hoje no Superior, no Supremo, que chega até lá. E não todos os cartórios, é cerca de 80 mil processos normais, fora das questões que entram menores, né, em interesse de partilha de bens. CNJ autoriza inventário extrajudicial. Quer dizer, não precisa mais entrar na justiça. Basta recorrer ao cartório e o próprio tabelião dá encaminhamento nesse inventário. Tem uma observação aí que tem que ser aquela que já é consensual. E muitos processos são consensuais e demora. E é meio injustificado esse tipo de coisa, já que a família e os herdeiros chegaram a um acordo, confirmam, tem lá a declaração, e mesmo assim tem essa demora, vamos dizer, injustificável. Bom, nós estamos apresentando o programa Bate-Papo com Notícias. Pedir aos nossos internautas que curtam o nosso vídeo, se inscreva no nosso canal, ative o sininho aí, para não perder nenhum programa, nenhum episódio, ok? Roberto, a segunda notícia aqui que eu queria comentar com você é o seguinte: a polícia do Piauí está aí batendo cabeça com a história daquele envenenamento lá em Parnaíba, né? Hoje foi presa a avó das crianças e mãe de uma das vítimas, né? A Maria dos Aflitos. Ela é a avó, né, daquelas crianças que morreram envenenadas em Parnaíba e mãe de uma das vítimas, né? Então, ela agora que foi presa. O padrasto, que era marido da Maria dos Aflitos, está preso. Depois de ter sido presa, uma senhora passar 5 meses presa como acusada pelo crime, e agora aparece mais esse caso novo, né? Parece uma situação que causa espécie. Eu acho que a polícia tem que ter um pouco de cuidado com relação a isso e dar uma solução, porque você tem 3 acusados numa sequência que tem 7 meses do início do primeiro envenenamento, depois o segundo, e você tem uma situação um pouco, vamos dizer, desconfortável do ponto de vista dos órgãos de segurança, porque a investigação está meio patinando, encontrando cada dia uma novidade e é muito difícil. Agora a posição agora é de colocar em sigilo, né, para ver se não fica mais desmoralizada a questão nesse sentido. É porque está virando brincadeira, né? Todo dia aparece uma pessoa, um acusado. Não, primeiro foi esse, agora não é mais esse, já tem mais esse. Ou tem alguém também tentando encobrir a participação do cidadão que está preso lá, né? Porque você vê que no momento houve um assodamento, né, de colocar algum culpado. Depois veio a história o padrasto gostava das crianças, foi Francisco preso, de Assis Pereira. E agora a mulher. Então é uma sequência de situações muito nebulosas, você não tem uma solução.
Agora, o delegado colocou claramente a necessidade do sigilo das investigações para garantir a precisão e efetividade. Eu acho que a população está necessitando dessa resposta, do ponto de vista de não ter mais desvio de coisa e nem novidade dentro desse processo, Hoje porque hoje eu vi uma declaração do secretário estadual de Segurança Pública, que fala nesse assunto desde ontem. Ele disse que agora o trabalho está sendo realmente mais apurado, mais segurança, e também colocou o sigilo aí exatamente para evitar para evitar. que ocorra outras injustiças com as pessoas. E que quando for divulgar, seja uma coisa já definitiva, Sem precisa, dúvidas. né? E afinal de contas, 8 pessoas morreram dentro É um caso desse misterioso, assassinato né? misterioso, parece uma coisa de serial killer, apesar de ter sido em 2 momentos, mas de qualquer forma ainda tem a ideia de um outro que morreu antes das crianças, das E 2 o que estaria crianças, por trás dessa essa vontade de coisa matar tanta toda, né? É gente, de uma envenenar coisa as muito pessoas? estranha. Muito estranho. Eu acho que tem a ver não só a questão policial, mas também psicológica, de um estudo mais a fundo do que leva a uma situação, uma barbaridade desse nível, né? Foi uma família só, né? Muito Só, de uma família só que é envenena. E um muita veneno aí que é proibido. Terbufós, Terbufós, Terbufos é o nome do veneno. que é o É, vamos, mesmo chumbinho, equivalente, né, é, ao chumbinho. vamos esperar aí que a polícia do Piauí, que a Secretaria de Segurança, definitivamente elucide este caso. Mas, Alberto, agora vamos para uma notícia boa. O governo federal anunciou um aumento de 6,27% no piso salarial dos professores e novos benefícios para os professores, mas todos os professores, Roberto? Não, só para os professores do ensino básico, né? Porque é aquele incentivo de realmente ter professores qualificados e com, vamos dizer, vontade de trabalhar, dedicado na questão para segurar a educação básica. E é um aumento bom, né, do ponto de vista da situação fiscal do Brasil, um conjunto de situações. Deixa eu só dar os números bem aqui, Roberto. O presidente Lula, né, anunciou um aumento de 6,27% no piso salarial dos professores da rede pública, que passará ao piso nacional de ensino básico, passará de R$ 4.867. Ele passará para isso, né? Para isso, Para esse valor. exatamente. Agora em 2025. Então, o piso em 2025 será R$ 4.867,77. De certa forma, já é um reconhecimento, né? Uma valorização do magistério, dos professores, né? E isso é uma reivindicação já antiga, né, que eles tinham, né, e vai ser válido para toda a rede pública, né, do Brasil, né, e que entra dentro Agora, o que tem que ter cuidado é que alguns municípios vão começar a chiar com relação a isso, que eu acho que tem que haver um cuidado da sociedade civil, dos professores, das entidades de representação dos professores, para que denuncie qualquer tipo, que alguns prefeitos criam artifícios Para não pagar, alegando que... E aí tem também uma guerra, que parece uma guerra fiscal, mas é uma guerra por aluno nos municípios, de um com o outro. Então, é uma situação muito complicada. Mas eu acho que é um aumento bom para os professores, ele alia também ao programa Pé de Meia Licenciatura, então tem toda uma ação integrada aí para que atinge todos os todos níveis. os níveis e para melhorar a qualidade do ensino básico, para deixar esse aluno em condições dignas, em condições, vamos dizer, preparado, né, para enfrentar a Enem, para enfrentar umas outras coisas. Com professores qualificados, você tem essa condição de melhorar o ensino no Brasil. Eu acho, viu, Roberto, que não é o aumento ideal, não é o valor ideal. Valor. Os professores merecem muito mais que isso. Nós temos realmente que valorizar os nossos professores, porque eles é que colocam o Brasil no futuro, né? Eles são responsáveis pela educação dos nossos filhos, né? Das crianças, dos adultos, nas universidades. Vamos esperar que chegue também nas universidades, né? Esses aumentos aí para todos os professores. O que é bom é que esse programa ele é bem completo e vai ter também uma avaliação dos professores, dos docentes. Hoje o maior salário no Brasil é o salário dos ministros do Supremo, em tese, né? Tese, E aí se equipara ao salário do presidente da República.
Na minha opinião, quem devia ganhar igual um ministro do Supremo era um Um professor, porque até professor, porque o professor é exatamente. que ensina, eles só Esse são povo ministros, aí. eles só são ministros do Supremo porque tiveram um professor para ensinar alguma coisa a É, ele. eles vão ter a prova nacional docente, que é uma forma de avaliação permanente, né, dos Uhum. professores, para unificar também no Brasil os critérios E isso dentro dentro dessa dessa portaria coisa, aí. os critérios também de seleção para o concurso público, para ter uma certa unificação, para a melhoria realmente da formação dos docentes. Isso é importante nesse sentido. E ele diz aqui que a adesão ao exame, esse exame de qualificação não, de vamos dizer, a avaliação dos professores vai ser, vamos dizer, optativo para os estados e municípios. Mas seria o ideal que os estados e municípios assumissem essa postura e essa decisão para que a gente melhore efetivamente a qualidade do ensino no Brasil. Só aqui complementando a informação, esse reajuste de 6,27% no piso salarial dos professores do ensino básico. Então, esse reajuste faz parte do programa Mais Professores para o Uhum. Brasil, que é uma iniciativa do governo federal para beneficiar cerca de 2,3 milhões de docentes em todo o país. É um número É um número considerável. considerável. E tem uma coisa boa também aqui, que vão entregar 100 mil notebooks para os professores por ano, né, para os docentes da rede pública. Isso ajuda. Mas ontem eu vi uma reportagem que saiu, inclusive o Piauí foi citado nas duas, tanto do ponto de vista do exitoso e do que não é exitoso, colocando uma escola em que Hum, os alunos têm todo um aparato de computadores, muito, baterias enormes de tudo computadores, tecnologia. e quando mostra uma outra em que a professora está com o celularzinho mostrando para os alunos, assim, eles estão ficam tudo olhando aquela coisa nova, né, da mídia, da questão de inteligência artificial, de várias outras coisas, que é o mundo que estamos vivendo hoje e que precisa realmente o Estado, os municípios, atentarem para isso, porque senão nós vamos deixar os nossos alunos, nossa população, fora desse âmbito, vamos dizer, de uma nova situação de ensino, do conhecimento e assim por diante. Bom, então, parabenizar aqui os professores, né? Dizer que a gente concorda que não é o valor ideal, o piso ideal, o salário ideal, mas já é um ganho e a demonstração de que o governo federal está realmente valorizando O os presidente professores. cumprindo um compromisso que ele fez, que no período de governo dele ele ia realmente valorizar o magistério. Roberto, agora uma outra notícia aqui, a justiça trabalhando, né? A gente tem que alertar as pessoas que estão acostumadas à impunidade no Brasil, né? Que estão acostumadas a cometer crimes e acham que vão ficar a vida inteira no anonimato, intocáveis. Essas pessoas precisam começar a mudar a visão. A Justiça Eleitoral de São Paulo, né? Aqui é a notícia, a Justiça Eleitoral de São Paulo cassou ontem, né, o mandato da deputada federal Carla Zambelli, do PL São Paulo. Carla Zambelli é uma bolsonarista radical, é uma deputada que apareceu nas imagens próximas da eleição para presidente da República em 2022 com uma arma perseguindo um cidadão nas ruas de São Paulo, apontando uma arma. Então, ela é uma dessas bolsonaristas que participou de vários episódios mais terríveis dos últimos anos na política do Brasil. Então, o Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo cassou o diploma de deputada federal de Carla Zambelli por 5 votos a 2, após concluir o julgamento de ação de investigação judicial eleitoral contra a parlamentar. Na verdade, a Carla Zambelli enfrentou uma denúncia feita pela deputada federal, também deputada federal, Pessoal, Sâmia Bonfim, do PSOL, né? Também é uma deputada muito atuante. Então, a deputada Carla Zambelli está colhendo aí o que ela plantou, né, Roberto? eu acho que a questão do decoro não se resume ao espaço interior do plenário da Câmara. Roberto, só um alerta. Essa deputada é uma daquelas que acha que pode fazer qualquer coisa, Qualquer tudo coisa. em nome De um equívoco enorme do ponto de vista de que quem assume um mandato de deputado tem um compromisso não só com relação à nação, mas também do seu Ele não é o dono do mandato, o mandato é o povo que o E elegeu. existem todo um conselho, quando a gente é deputado, você recebe todas as normas sobre o regimento interno e coloca toda essa questão do decoro, do comportamento, da posição de um parlamentar,
afinal de contas, é um representante da Só, sociedade. Roberto, só aqui, ó, o Roberto John, o professor Roberto John, está falando com conhecimento. Ele ocupou o cargo de deputado federal finalzinho de 2022, foi, Roberto? Foi. 2002, né? 2002. Foi. Então, o Roberto está falando com conhecimento. E aí você tem uma situação em que não é terra de ninguém e também não é um espaço que você pode, porque tem um mandato, um diploma de parlamentar, você pode fazer o que quiser. Existem normas. A imunidade não é para cobertar crime. Então, eu acho que outra coisa, porque houve uma mudança substancial no sistema de justiça brasileiro. Você tinha toda uma situação de privilégios e de que, dentro desse privilégio de algumas figuras, algumas situações de cargos de relevância pública eram denegadas, e, de certa forma, ela era colocada como um certo privilégio e isso ia se colocando panos quentes até que não seriam julgados. E agora a coisa mudou, efetivamente. Nesse próprio julgamento aqui da Carla Zambelli, lá em São Paulo, teve 2 votos que passaram panos quentes para esses absurdos que foram cometidos. Olha, foram cometidos muitos absurdos. E foi publicamente, né, muito ostensiva a ação que ela fez. Em vários episódios, né? Foram vários episódios que mostram que a parlamentar não pode fazer tudo. Pelo contrário, ela tem que ser um exemplo à sociedade. Ela não pode agir como agiu. O resultado é a cassação dela. Ela tem direito a recorrer ao Superior Tribunal Eleitoral, né? Ela vai recorrer, com certeza, né? Mas é provável que lá no TSE, no Tribunal Superior Eleitoral, também seja mantida a cassação da deputada federal Carla Zambelli, a bolsonarista radical. Brandão, é uma coisa interessante, porque a justiça eleitoral se sentiu, inclusive, e não é só por isso, é porque ela mudou realmente o perfil de ter respostas claras do papel do judiciário na sociedade brasileira, de assumir a sua posição, independente de quem seja. Nós estamos num país que já foram presos, foi preso o presidente, injusto ou injustamente foi preso, foi cassado, uma situação, senadores, deputados, governadores. Então, o país muda desse ponto de vista se você fizer um retrocesso, uma retrospectiva de 10, 15 anos. É lento, mas houve um avanço nesse sentido. Eu acho que a partir de agora não tem mais volta essa situação e nós vamos ser um país em que a justiça é cumprida e é para todos, não terá privilégio para ninguém. Fazer um reparo aqui, Roberto, olha. Eu sou um desses que defende, eu acho que você também, que eu conheço, é que os ataques à justiça, tanto no nível mais baixo, né, o ataque à justiça estadual, né, o ataque à justiça federal e, sobretudo, os ataques aos STF, né, aos tribunais superiores, eles têm um único objetivo: enfraquecer o poder judiciário para beneficiar quem comete crimes. Tá? Então, quem tenta enfraquecer o judiciário brasileiro é porque quer viver na impunidade. Terra de ninguém. Não é? Então, isso está mudando e um exemplo disso foi a cassação já da deputada Carla Zambelli, foi a prisão também do deputado Silveira, lá do Rio de Janeiro, do ex-deputado Roberto Jefferson. Todas essas pessoas que cometeram crimes contra a democracia, contra o país, né? Contra as eleições, todas as pessoas estão recebendo o castigo que deve servir de exemplo para todos aqueles que cometem crimes, tá certo? É isso. A Polícia Federal e o governo do Piauí criaram, né, assinaram um termo de cooperação técnica, né, para a criação de uma força integrada de combate ao crime organizado em Teresina. A cerimônia de assinatura desse acordo foi hoje pela manhã, na sede do Tribunal Regional do Trabalho da 22ª Região, aqui na Avenida João 23, em Teresina. Qual a sua avaliação, Roberto? Olha, eu acho isso de um significado muito importante e do ponto de vista de uma resposta tímida aí no primeiro momento, e o Piauí vai ser o exemplo para o Brasil. Aquilo que o presidente Lula colocou através do ministro da Justiça, de fazer um pacto entre a União, estados e municípios,
foi detonado de alguma forma, criticado injustamente, sem justificativo, foi só por posições políticas de quem é adversário do governo, e aquela coisa saiu, mas a ideia não é necessariamente precisa de ter uma lei ou alguma coisa, era um acordo e os estados que têm possibilidade desse diálogo estão fazendo. Eu acho que a novidade é a Polícia Federal efetivamente assinar um termo com a prefeitura, Com o com governo o do governo do estado. estado e o sistema de segurança do estado do Piauí, que mostra, que dá um dado novo em relação à questão do combate à criminalidade, que cada um ficava fazendo suas investigações, não é crime federal, não é crime estadual, Um não pode ou entrar na isso não, seara na do seara outro. do outro. Isso é um avanço significativo, importantíssimo do ponto de vista da segurança pública e dá um alento, né, para a sociedade que a gente possa ter, porque não tem como você deixar de reconhecer que a Polícia Federal tem mais instrumentos técnicos para isso, não é que a nossa polícia seja Despreparado, menor, não. despreparada, mas há mecanismos e poder de inserção e acesso a determinadas situações que possam realmente configurar uma investigação mais precisa, né? Para se evitar essas coisas que estão ocorrendo lá É, em Paraíba. o que tem aqui, o que tem que ter mesmo é polícia unida, Polícia Federal, Polícia Militar, Polícia Civil, Civil, Polícia Rodoviária Federal, trabalhando para garantir a segurança dos cidadãos, guarda municipais, as guardas municipais, então, todos no sentido de garantir a segurança do cidadão e combater o crime, porque o crime está tomando conta conta, de todos os lugares. Antigamente era nas grandes cidades que ocorriam a organização de grandes organização de facções. gangues. Hoje essas facções estão nos pequenos povoados que a gente passa É, por aí, em todo lugar eles estão, né? eu tive uma experiência em Fortaleza, está com mais de 15 anos. Ia para o aeroporto, o pessoal, o taxista, não posso entrar nessa área aqui porque tem isso. E eu fiquei pensando aquilo. Já tinha a ideia do Rio de Janeiro e algumas regiões de São Paulo, com essas limitações de que o crime organizado assume o papel de polícia, o papel de Estado, Assume um em estado alguns paralelo. estados paralelos, e a gente ficava olhando aquilo com uma certa surpresa. De repente, com aquelas operações que teve no Rio de Janeiro, que teve aquela imagem que é Chocante, icônica, né? né? Do ponto de vista daquela fuga em massa deles saindo do coisa, a polícia atrás, O helicóptero o da polícia helicóptero da polícia filmando lá filmando e e eles eles... correndo. Só que aquilo ali foi, vamos dizer, eu posso dizer que foi o início de um processo de ramificação e de se espalharam pelo Brasil todo a partir daquilo ali. Porque assim, não é só o Rio que tem dinheiro, não é só no Rio que precisa de droga, não é só no Rio que está... Vamos então... E Espalhar para começou o o país Espírito inteiro. Santo, foi indo para tá, Minas Gerais e tal, aí hoje já está aqui o Piauí, você vai para o litoral e encontra isso, situações de medo, inclusive, as pessoas ficam com medo de falar, inclusive, sobre o aspecto. Aqui em Timon está acontecendo a mesma O coisa, que em é mais, Teresina. é É muito sério. Você se sentir preocupante, né? Que refém está havendo, inclusive, estão impondo a lei do da lei silêncio. As do pessoas não silêncio. Não falam com falam medo das facções. E isso e, realmente é um trabalho que a Polícia Federal e, deve colaborar para diminuir. e a ação é ostensiva, né? Então, É. é uma coisa muito grave que tem que ver como é que... E eu acho que essa operação conjunta, ela vai dar frutos importantíssimos em breve, porque a Polícia Federal já deve ter algumas coisas. Deixa eu só completar aqui. A Força Integrada de Combate ao Crime Organizado, FICO, será composta, ó, quem que vai compor essa comissão, né? Essa Força Integrada? Que vai compor são agentes da Polícia Federal, agentes delegados, né? Uhum. Escrivães, toda a equipe do Corpo Técnico da Polícia Federal, da Polícia Civil e da Polícia Militar do Piauí, no caso aqui do Piauí. E as outras instituições de segurança pública que atuam de forma coordenada. Aí vai chamar o Ministério Público, Uhum. o Tribunal de Justiça para participar dessas ações, com certeza, pois assim já me informou o secretário de Segurança, Eu Chico acho Lucas. que o Piauí está dando um exemplo importantíssimo e um passo de aplicar o que não foi ajustado e consertado no âmbito nacional. De repente, a gente pode ser mais um case de De sucesso no sucesso. estado do Piauí, de mostrar como foi feita a questão dos telefones, a questão dos celulares, etc. Eu acho que é louvável e de parabéns, então, a iniciativa de quem tomou. Não sei se partiu do governo do estado, se foi da Polícia Federal, como é que surgiu isso.
mas que é importante A informação ela foi provocada pelo governo do Estado. o O governo governo do do Estado, Estado, o secretário Chico Lucas me havia, no ano passado, ainda no início do ano passado, informado que estava tentando essas tratativas, né? organizar uma força que ele chamou na época de força-tarefa para ajudar no combate ao crime organizado e às facções, principalmente porque estava havendo muita morte lá no litoral do Piauí. E A partir dali foi que não começou esse... deixa, Brandão, de ser uma resposta à negativa dos setores conservadores, reacionários do parlamento e dos governadores que não aceitaram o pacto pela segurança. Deixa eu, o diretor-geral da Polícia Federal, o delegado Andrei Rodrigues, delegado de carreira, um cara muito sério, um cara muito respeitado na corporação, lá na Polícia Federal. Então, o delegado Andrei, diretor-geral da Polícia Federal, esteve hoje em Teresina para participar dessa solenidade. Importante. Lembrar que tanto ele quanto o governador Rafael Fonteles, a superintendente da Polícia Federal no Piauí, a delegada Melícia Maximino, né? E também o secretário de Segurança Pública, todos eles destacaram hoje a importância desse trabalho integrado, da integração dessas forças no combate ao crime. Na mesma solenidade, Roberto, foi também lançada a pedra fundamental da nova sede, da pedra fundamental para a construção da nova sede da Polícia Federal no Piauí, né? A nova sede vai ser construída ali na Zona Leste, né? Na Avenida Professor Arimatea Santos, próximo ao cruzamento com a Avenida Presidente Kennedy, na Zona Leste. Portanto, é uma área muito grande, são 12.600 metros quadrados, mais de 12.600 metros quadrados, né? E uma área de construção mais de 9.200 metros quadrados. Lá nesse edifício, Roberto, para você ter uma ideia, vai ter, sabe o quê? Terá subsolo, né? Terá um subsolo no edifício lá, terá um térreo, mais 4 andares, além de auditório, academia de polícia, canil e estande de tiro e o pátio, que será um pátio amplo. Eu conheci lá, eu passo lá na frente desse terreno todos os dias quando eu venho para o trabalho, tá certo? Então, parabenizar aqui a Polícia Federal, ao governo do Estado por essa iniciativa. É isso? É isso. Mas eu queria, antes de encerrar, tratar também de uma notícia boa para o Piauí. Roberto, o Piauí, hoje saiu a questão do desemprego, né, nacional. Né? Essa é uma informação aí da taxa de desemprego. A taxa de desemprego no Brasil ficou em 6,2% em 2024. Foi o menor índice da série histórica. Desde que começou, né, Desde que começou a fazer a pesquisa do PNAD, né? Então, qual é a sua avaliação sobre isso? Eu acho que é uma coisa assim Pleno emprego? pleno emprego, porque pelos índices da OCDE é em torno de 6 até 7, entre uma banda entre 6 Essa e série 7%. começou em 2012. 2012. Então, pela OCDE e alguns índices também de alguns países do mundo, o pleno emprego nós estaríamos entre 6 e 7% de desemprego. Então, nós poderíamos dizer isso. Acho que houve uma coisa assim de ocupação no Brasil, de 103 mil milhões e 800 mil pessoas, né, ocupadas, né? Então, é uma coisa importantíssima de que a política econômica do país está indo no caminho correto, no rumo certo. E, mais uma vez, isso demonstra a estranheza. Eu mesmo fico estranhando muito essa situação de críticas ao governo, no sentido de que não está dando certo, que está tudo errado, que é tudo errático. E aí você vê os índices de emprego, de acesso aos bens de consumo. Você vê E o você não supermercado encontra, lotado, tudo. é uma coisa meio distópica, né? É. Você não entende por que isso ocorre, parece que é um Você vê mundo o país, paralelo, você tem dados, você tem dados números, objetivos. você consegue ver o país crescendo, mas as pessoas estão tem pessoas com opinião contrária. Não, é aquela história do cara tá mostrando os testículos do gato, o cara está dizendo que é fêmea. É fêmea, exatamente. É. É meio estranho, mas o certo é que isso repercute efetivamente na vida das pessoas. Essa coisa é diluída dentro da efetividade da melhoria da vida Do do cidadão. cidadão. E brevemente essa onda vai ser revertida
que as E o pessoas presidente vão notar na na pele que pele, estão. né, que está tendo É uma questão outra de situação. tempo, é só questão de tempo. Para complementar essa informação aqui, Roberto, o Piauí não ficou atrás nessa questão do emprego. O Piauí encerrou o ano de 2024 com saldo positivo de 13.384 empregos formais ativos. Quer dizer, o Piauí também, o desemprego caiu também no Piauí, No Piauí. e gerou muito emprego formal em 2024. O serviço, né, foi o que mais empregou, né? E no acumulado de 2024 registrou 7.400 vagas formais ocupadas por mulheres e 5.984 vagas. Olha aí, Olha Roberto. esse dado. É um dado, mais mulheres ocupando os bancos, os postos de Os postos de trabalho. trabalho formais, né, É, quer dizer, do que os homens, né? Olha aí, as mulheres vão realmente dominar o espaço, né? no país, o saldo de emprego formais em 2024 foi de janeiro a dezembro. O crescimento foi de 16,5% em relação ao registrado em 2023. Portanto, parabenizar aqui as iniciativas dos empresários, os empregadores, né? E dizer que o Brasil realmente precisa crescer e gerar emprego é uma forma de crescer, né? É isso. Bom, nós estamos concluindo aqui mais um bate-papo com notícia nessa sexta-feira, Roberto. Voltaremos na segunda-feira. Obrigado pela participação. Estamos E aqui para debater, conversar sobre esses temas variados, né? Brasil. aos nossos internautas, muito obrigado. Até lá.